Gênesis é o livro mais impresso, mais traduzido e mais discutido da história humana. Bilhões de pessoas já leram a primeira frase dele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas quase ninguém percebe que esse livro foi escrito com uma estrutura matemática precisa, com um código literário escondido nas palavras originais em hebraico, e com uma mensagem que contradiz diretamente os mitos de criação de todas as civilizações ao redor de Israel. Hoje a gente vai abrir Gênesis como você nunca viu. Não é uma leitura de escola dominical, é uma investigação com linguística, com história antiga e com a Bíblia. Gênesis foi escrito há mais de 3.000 anos, mas continua sendo o livro mais vendido do planeta todos os anos, dentro da Bíblia completa. O nome Gênesis vem do grego e significa origem, princípio. Em hebraico, o livro se chama Bereshit, literalmente no princípio, a primeira palavra do texto, e aqui está o primeiro detalhe que quase ninguém percebe. Gênesis não foi escrito no vácuo. Ele foi escrito numa região cercada de outros mitos de criação. O Enuma Elish babilônico, os mitos egípcios de Atum e Ptah, as cosmogonias cananeias. Todos esses mitos têm uma coisa em comum: deuses brigando entre si, criando o mundo a partir de violência, caos e sangue de outros deuses. Gênesis foi escrito de um jeito radicalmente diferente. Um só Deus, sem batalha, sem violência entre divindades, apenas uma palavra: e disse Deus. Esse contraste não é acidente. É uma declaração de guerra teológica contra as religiões vizinhas de Israel. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebeu, mesmo lendo Gênesis a vida inteira. Os 6 dias da criação não estão organizados ao acaso. Eles formam um padrão de espelho. Nos primeiros 3 dias, Deus cria os ambientes: luz e escuridão, céu e mar, terra e vegetação. Nos 3 dias seguintes, Deus cria o que vai habitar cada ambiente na mesma ordem: sol, lua e estrelas para preencher a luz, aves e peixes para preencher o céu e o mar, animais terrestres e o ser humano para preencher a terra. É uma estrutura literária deliberada chamada por estudiosos de paralelismo dos dias. Formas vazias recebendo conteúdo em ordem perfeita. E tem mais um detalhe. A palavra hebraica para criar, usada no primeiro versículo, bara, aparece no Antigo Testamento sempre e exclusivamente com Deus como sujeito. Nunca é usada para descrever um ser humano fabricando algo. Só Deus bara. A língua original já separa na gramática o criador da criação, outro ponto que passa despercebido. O livro inteiro de Gênesis é organizado por uma palavra que se repete 10 vezes. Toledó, que significa gerações ou relato de origem. Cada vez que aparece estas são as gerações de... O texto está começando uma nova seção. É como se Gênesis tivesse capítulos oficiais, escritos pelo próprio autor, escondidos dentro do texto hebraico, mas que somem na maioria das traduções. A imagem popular do Éden é a de um paraíso de lazer, mas o texto hebraico descreve outra coisa. Deus coloca o ser humano no jardim para o lavrar e o guardar. 2 palavras, abad e chamar, que no resto do Pentateuco são usadas para descrever o serviço sacerdotal dentro do templo. Ou seja, Gênesis descreve o Éden como um santuário. O primeiro ser humano não é só um jardineiro, ele é apresentado como um sacerdote, cuidando do espaço sagrado onde Deus habita com a humanidade. Esse detalhe explica por que, mais tarde, o Templo de Jerusalém era decorado com querubins, árvores e ouro. Os arquitetos estavam recriando o Éden dentro do santuário. Sobre a serpente, o texto hebraico a descreve como a mais astuta, Arum, de todos os animais do campo. É a mesma raiz da palavra usada poucos versículos depois para descrever Adão e Eva nus. Aron é um jogo de palavras proposital no hebraico original. Os 2 humanos estavam nus e sem vergonha. A serpente era astuta e cheia de intenção.
o autor está usando semelhança sonora para criar um contraste moral, algo que se perde quase completamente na tradução. E o momento central do capítulo 3 não é a mordida no fruto. É a pergunta que Deus faz logo depois: onde estás? Deus, que sabe tudo, pergunta mesmo assim. Porque a pergunta não é sobre localização física. É um convite ao diálogo, dirigido a alguém que acabou de se esconder de quem o criou. Esse padrão se repete no livro inteiro. Deus busca o ser humano mesmo depois da falha. Não é o ser humano procurando Deus, é o contrário. Gênesis não é um livro isolado. Ele planta sementes que só florescem centenas de páginas depois. A árvore da vida, mencionada em Gênesis 3, reaparece no último capítulo do Apocalipse. Como se a Bíblia inteira fosse uma única história, começando e terminando no mesmo lugar. A presença de Deus com a humanidade, numa árvore de vida acessível. Logo depois da queda, existe uma frase que estudiosos cristãos chamam de proto-evangelho. O primeiro anúncio do evangelho, ainda em Gênesis. A promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É a primeira pista, no primeiro livro da Bíblia, de um conflito que vai se desenrolar em todas as páginas seguintes. E que, para os cristãos, encontra sua resposta na cruz. Outro detalhe que passa despercebido. Depois da queda, Deus faz vestes de peles para cobrir Adão e Eva, o que implica a primeira morte de um animal registrada na Bíblia, para cobrir a vergonha humana. Para tradições cristãs, esse gesto é lido como uma primeira imagem de sacrifício substituto. Outro fio que a Bíblia vai puxar página após página até o livro de Levítico e, mais tarde, ao Novo Testamento. Gênesis não é só uma história do passado. É o alicerce que sustenta cada doutrina central da fé cristã. Criação, imagem de Deus no ser humano, queda, promessa, aliança. Vivemos numa época em que muita gente descarta Gênesis como mito antigo, sem examinar a estrutura, a língua original ou a intenção teológica por trás do texto. Mas quanto mais de perto se olha, mais evidente fica que Gênesis não foi escrito de forma descuidada. Foi escrito com precisão literária, contraste deliberado com as religiões vizinhas e uma mensagem central, que se repete do início ao fim. Existe um Deus que cria por palavra, que busca quem se esconde e que promete restauração antes mesmo de o primeiro pecado esfriar. Entender isso muda a forma de ler o resto da Bíblia. Cada personagem, cada aliança, cada profecia depois de Gênesis está respondendo a uma pergunta que já foi colocada nos primeiros 3 capítulos. Gênesis não é apenas o primeiro capítulo de um livro antigo. É a chave que abre todos os outros. A criação, a queda, a promessa. Tudo o que vem depois na Bíblia é a resposta a algo que já foi anunciado nas primeiras páginas. E talvez a pergunta mais importante não seja como tudo começou. A pergunta é: agora que você percebeu isso, o que você vai fazer com essa história? Se esse vídeo abriu seu olhar para algo em Gênesis que você nunca tinha percebido, deixa o like, compartilha com alguém que também precisa ver isso e me conta nos comentários. Qual desses detalhes mais te surpreendeu?